Bom, esse é o terceiro vídeo dessa nossa leitura compartilhada do capítulo O Homem Cordial do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, retomando aquele slide anterior, que é algo que eu acabei não mencionando, é que nesse capítulo, pela primeira vez, aparece a ideia de coração. Então, o homem cordial é aquele que age a partir do coração. Então, nesse trecho, a conexão não está clara ainda, vai ficar mais adiante. Então ele diz que essa esfera familiar é a esfera dos laços de sangue e de coração, e não a esfera dos laços abstratos típicos do Estado moderno. A seguinte ele diz: já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A lhaneza de trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro, na medida ao menos em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade, há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças. Entre os japoneses, onde se sabe, a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social, chega a ponto de confundir-se por vezes com a reverência religiosa. Já houve quem notasse esse fato significativo de que as formas exteriores de veneração à divindade, no cerimonial shintoísta, não diferem essencialmente das maneiras sociais de demonstrar respeito. Aqui entra o tema da definição do homem cordial, pelo menos o começo de definição, de caracterização do homem cordial, mas ele tenta então diferenciar cordialidade de civilidade e de polidez. Aí ele traz o exemplo do Japão, que nesse contexto é muito importante, né? Desde a Revolução Meiji, o Japão vem passando por um processo acelerado de modernização capitalista. Então há uma tentativa de entender por que o Japão se moderniza de maneira tão acelerada, e aqui o Sérgio Buarque se conecta com a noção de uma polidez, de um respeito a normas abstratas, de uma ritualização da vida que seria mais compatível com as sociedades capitalistas. É muito curioso aqui, cabe notar, que ele ignora bastante toda uma discussão que se faz nas teorias da modernização no século XIX, de que, por exemplo, a passagem entre as sociedades de antigo regime, os estados absolutos, marcados pela etiqueta de corte, né, pela ritualização da vida social na corte, teria sido relativizada na sociedade burguesa por uma maior emotividade, pela cultura dos sentimentos. Esse tema, que é um tema clássico, é um tema importante na compreensão das transformações do 18 para o 19, acaba não só sendo ausente na caracterização do Sérgio Buarque, né, ele poderia ter aprofundado essa diferença, por exemplo, entre o conceito de polidez e de polimento do século XVIII e o conceito burguês moderno de uma cultura dos sentimentos, da profundidade, da empatia, né? E talvez o homem cordial não estivesse tão completamente distante desses traços de modernização. Mas como o livro todo está organizado em tipologias binárias e opostas, então ele precisa opor essa cordialidade doméstica do brasileiro, né, amplamente caracterizado, a às regras abstratas e altamente codificadas do que ele está chamando aqui de civilidade ou polimento. É interessante essa parte, né? Que nessa primeira definição de homem cordial vai dar margem a uma polêmica famosa com o Cassiano Ricardo. E na segunda edição do livro, na década de 40, ele procura esclarecer melhor o que ele está chamando de cordialidade. Então, eu estou repetindo aqui um trecho lá do slide anterior. Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. Então, na segunda edição, ele insere essa nota. Aqui, né, está marcado na edição crítica com 7 em romanos, e aqui eu trouxe, na edição, está lá no final do capítulo, aqui eu trouxe nesse slide para a gente ter uma visão conjunta da nota e do trecho onde ela foi ancorada.
A expressão é do escritor Ribeiro Couto, em carta dirigida a Afonso Reis, e por este incerta em sua publicação Monte Rei. Não pareceria necessário reiterar o que está implícito no texto, isto é, que a palavra cordial há de ser tomada, neste caso, em seu sentido exato e estritamente etimológico, se não tivesse sido contrariamente interpretada em obra recente de autoria do Sr. Cassiano Ricardo, onde se fala no homem cordial, dos aperitivos e das cordiais saudações, que são fechos de cartas, tanto amáveis como agressivas, e se antepõe a cordialidade assim entendida ao capital sentimento dos brasileiros, que será a bondade e até mesmo certa técnica da bondade, uma bondade mais envolvente, mais política, mais assimiladora. Então, Cassiano Ricardo tem uma interpretação altamente positiva desse trato da cordialidade brasileira. Interpretação, diga-se de passagem, que acabou sendo vencedora, em parte, na autocompreensão do brasileiro. É claro que aqui a gente pode dizer que há duas dimensões dessa autocompreensão. Há, de um lado, uma certa compreensão de senso comum de que o brasileiro é bondoso, é cordial, é amável, é receptivo, né? Isso se reproduz, por exemplo, quando a gente fala do mineiro. Em Minas Gerais, o tempo todo se ressalta o caráter acolhedor do mineiro, e principalmente o mineiro do espaço rural. Em outra aula nós já discutimos sobre como isso é mitológico e como não necessariamente você vai encontrar essas características andando pelo interior de Minas ou de qualquer lugar. E de outro lado, a cordialidade quase como sinônimo de jeitinho, de tentar burlar as leis, de impor a sua pessoa, como celebrizou Roberto da Mata, da pergunta autoritária com quem você pensa, com quem você está falando, né? Quando há um conflito entre autoridades. Então há essas duas dimensões, uma mais positiva e uma mais negativa da interpretação. O que o Sérgio Buarque tenta dizer é que cordialidade para ele significa agir de acordo com os sentimentos. E isso pode tanto levar a um excesso de bondade como a um excesso de perversidade, não é? Como ele diz logo a seguir. Feito esse esclarecimento, e para melhor frisar a diferença, em verdade fundamental, entre as ideias sustentadas na referida obra e as sugestões que propõe o período de trabalho, cabe dizer que, pela expressão cordialidade, se eliminam aqui deliberadamente os juízos éticos e as intenções apologéticas a que parece inclinar-se o senhor Cassiano Ricardo, quando prefere falar em bondade ou em homem bom. Cumpre ainda acrescentar que essa cordialidade, estranha por um lado a todo formalismo e convencionalismo social, não abrange, por outro, apenas e obrigatoriamente sentimentos positivos de concórdia. A inimizade bem pode ser tão cordial como a amizade, nisto que uma e outra nascem do coração. Então, observem que cordial é aquilo que vem do coração, entendido aqui como a sede dos sentimentos, e aí, por isso que eu chamei a atenção do primeiro momento no texto, onde a palavra coração aparece um pouco mais acima. Então, prosseguindo, ele diz: seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras civilizadas. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Na civilidade há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças. Entre os japoneses, aí novamente volta a esse exemplo extremo dos japoneses que teriam uma vida social altamente codificada. Nenhum povo está mais distante desta noção ritualista da vida do que o brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência. Isso se explica pelo fato de a atitude colhida consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no homem cordial. É a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intactas sua sensibilidade e suas emoções. Então aqui é mais uma falta do homem